França 2, Alemanha 0. França, com isso, fica na terceira colocação da Nations League, da Liga das Nações. Vou fazer uma análise completinha da partida aqui nesse vídeo. Vamos lá, vou fazer a análise desse jogo. Já queria destacar o seguinte, logo aqui no início do vídeo. Daqui a pouquinho vai ter a final da Nations League, promete ser um jogão, Portugal e Espanha. E é uma analogia que eu vou fazer desse jogo daqui pro de logo mais, que é o seguinte. A seleção espanhola é melhor que a seleção portuguesa, assim como a seleção alemã é melhor que a seleção francesa. Porém, em nomes, essa seleção francesa hoje é melhor que a seleção alemã, e em nomes, talvez possam ter jogadores mais decisivos na seleção portuguesa. O principal deles é o Cristiano Ronaldo, assim como nesse caso foi o Mbappé. O Mbappé acabou com o jogo, eu vou fazer a análise completa aqui do jogo, mas já adiantando, para mim, disparado, o nome da partida é o Mbappé. Se a França venceu, é muito por conta do seu principal jogador, e uma coisa que vai se construindo e que eu acho que pouco se fala é que é questão de tempo para o Mbappé ser o maior jogador da história da França. Questão de tempo. O maior artilheiro da história da França é o Giroud. O Mbappé está a menos de 10 gols de passar ele. E o Mbappé ainda é muito novo. O Mbappé já deu uma Copa do Mundo para a França. Já carregou uma França para uma final de Copa do Mundo que só perdeu porque o Messi estava inspirado. Mas o Mbappé fez um hat-trick em final de Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que a gente deveria falar mais do Mbappé por tudo que ele faz. Uma temporada ruim do Mbappé, o cara mete 40 gols pelo Real Madrid. Então é um cara que não é aquele jogador que atrai muita simpatia, mas é que é de fato um baita jogador. Vou passar aqui primeiro como é que foram os gols e aí a gente desenvolve a análise, passa nos principais destaques e as estatísticas. Só queria pedir antes para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Os jogos que eu consigo analisar de forma completinha eu sempre trago aqui no canal. Então, como eu falei, daqui a pouquinho tem Portugal e Espanha. Devo trazer a análise desse jogo também aqui no canal. Então, o primeiro gol da partida, gol marcado pelo Mbappé já na reta final do primeiro tempo. Uma jogada que surge de uma virada de jogo. O Kimmich vem jogando de lateral direito pela seleção alemã. Fez isso no segundo tempo, ele vem para o meio de campo, né? Mas grande parte do jogo jogou de lateral direito. E é um cara que é muito bom tecnicamente, é um cara que é muito esforçado, é um cara que defende bem a verdade também. Mas é um cara que não é tão alto, né? E aí ele não consegue alcançar a bola para fazer o corte, a bola chega no Mbappé. E o Mbappé, cara, ele é uma potência física espetacular. Ele dá uma ciscadinha rápida assim, não é nem um drible genial, mas é uma ciscadinha que já deixa uma pequena dúvida na marcação, que aí na hora que você chega para fechar o chute, não dá mais tempo, porque o Mbappé é muito rápido. E aí ele finaliza, o Ter Stegen tocou na bola, quase defendeu, mas ela, depois do toque do Ter Stegen, acaba entrando. Ia ser uma baita defesa, mas acabou que não conseguiu evitar o gol e ali a França abriu o placar. E foi um primeiro tempo em que eu queria destacar o seguinte, que nem eu falei, a seleção alemã tem um futebol melhor que a França. Perdeu, mas tem um futebol melhor. Assim como daqui a pouquinho, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu posso afirmar tranquilamente, o futebol da Espanha é melhor que o futebol de Portugal. Quem vai ganhar? Eu não sei, não tem como eu prever. Eu posso falar isso, assim como o futebol da Alemanha hoje é melhor que o futebol da França. A questão é, a França tem jogadores de mais nome, tanto é que se você olhar para a seleção francesa, praticamente todos os jogadores você conhece. Enquanto você olha para a seleção alemã, tem caras que estão surgindo por agora, começando a aparecer na seleção alemã por agora. Tem alguns casos assim na França, mas na Alemanha são mais casos assim, né? Por exemplo, o Voltmate, é um cara que pouquíssima gente conhece. O Bischoff, que entrou no segundo tempo, pouquíssima gente conhece. Na França ali a gente pode falar talvez do Badé, né, que jogou na zaga. O resto tudo são jogadores conhecidos. Eu vou passar detalhadamente por todos. Mas enfim, ali o Mbappé abre o placar. E aí no segundo tempo, uma falha do Koch, né, zagueiro barra volante do Eintracht Frankfurt, a Alemanha que tá sem o Rüdiger, né, lesionado. Ele falha, uma falha bizonha, e aí na velocidade ninguém vai alcançar o Mbappé. O Jonathan Tah até chega para tentar se recuperar. O Tah que vai pro Bayern de Munique agora, vai sair do Leverkusen pro Bayern de Munique. E aí ele fica em dúvida, eu vou no Mbappé ou eu fecho o passe? Se ele vai no Mbappé,
Não precisaria, né? Não precisaria. O Ter Stegen já tava saindo pra fechar o gol. Então ele vai chegando na linha de passe. Só que o Mbappé é muito rápido, então ele não chega a tempo. E aí o Olise só completa pras redes pra fazer o gol. Mas ele é uma falha claramente do Koch. E com essa falha já beirando 40 do segundo tempo, ali acabou o jogo. E aí fechou nesse 2-0. Vamos para os destaques da partida, começando pela seleção alemã e depois a gente passa pela seleção francesa. No gol, Ter Stegen, se a gente olha os gols da França, o gol do Mbappé ele quase defende, ia ser um milagre porque foi uma excelente finalização, então não é falha. E o segundo gol é um lance que o Olise estava debaixo do gol. Então assim, o Ter Stegen fez um bom jogo, fez boas defesas, deu azar no primeiro gol de que a bola acabou entrando mesmo, ele quase fazendo uma defesaça. Enfim, o Ter Stegen não tem a mínima culpa desse resultado. Na linha de defesa, o Kimmich pela lateral direita. Eu prefiro ver o Kimmich como esse cara de meio de campo, mas é uma carência as laterais da seleção alemã. Não só da seleção alemã, mas eu diria que do futebol mundial é uma carência, os laterais em si. E o Kimmich vem fazendo essa função de lateral direito. Eu enxergo que ele rende muito mais fazendo essa função no meio de campo. Se esse meio de campo fosse com Kimmich e Goretzka, assim como é no Bayern de Munique e no Bayern o Leimer, que também é meio campista, faz a lateral direita, a Alemanha pode render mais, mas de fato é uma carência essa posição de lateral direito. O Kimmich fez essa função. No gol da França, no primeiro gol, que nem eu falei, se fosse um cara de estatura mais alta, talvez teria conseguido fazer o corte e não teria chegado a bola limpa para o Mbappé fazer essa ciscadinha para encontrar o espaço para finalizar. Então o Kimmich nessa bola aérea acabou não indo tão bem, não por um erro dele, mas por uma questão física, dele não ser alto. Né? E aí é uma escolha do Nagelsmann, né? Do técnico. Enfim. E na lateral esquerda, o Raum, eu acho um erro o Raum ser titular, porque a Alemanha tem o Mittelstadt, outro cara que apareceu por agora no Stuttgart também, há menos de 2 anos, mas é muito bom a lateral, um lateral que é diferente do Raum. O Raum é um cara que se impõe mais na parte física. O Mittelstadt é um cara que é melhor tecnicamente, um cara que cruza melhor também, um cara que é um lateral mais de construção. O Raum é um cara de força física, ele vai subir e descer o tempo todo por essa lateral. Mas eu considero o Mittelstadt melhor jogador. Depois saiu o Raul e entrou o Mittelstadt, por exemplo. Mas na minha Alemanha ideal, o Mittelstadt é titular. Enfim, o Raul não fez lá grande jogo. Dupla de zaga com o Koch e o Jonathan Tah, aí são extremos. O Koch foi mal, né? O segundo gol é uma falha grotesca dele, uma falha que não pode acontecer. Já o Jonathan Tah fez um jogo espetacular. A Alemanha perdeu por 2-0? Perdeu. Mas defensivamente o Jonathan Tah foi bem e principalmente com bola. Fez um grande jogo, ele deu alguns lançamentos espetaculares. Eu daqui a pouco vou chegar no ADM, mas eu diria que o ADM é a cara desse jogo da Alemanha. Uma Alemanha que teve muito volume de jogo. Por exemplo, em questão de 5 minutos, a Alemanha já poderia tranquilamente ter feito uns 2 gols. Em questão de 5 do primeiro tempo. A Alemanha começou num volume de jogo espetacular, o ideal para qualquer time, qualquer seleção, começou muito bem. Só que o Waldschmidt perdeu gols, o ADM perdeu gols, e o rosto desse jogo da Alemanha é o ADM. Um cara que criou muito, um cara que, eu diria que o ADM talvez seja o jogador mais rápido do mundo hoje. É bizarra a velocidade, o fôlego dele, ele não cansa, ele corre pra caramba. Só que assim, se ele fosse um jogador brasileiro, com certeza ele ia ser motivo de piada. Ele seria o que é o Rony, por exemplo. É um cara que você sabe que é bom, mas é um cara que na tomada de decisão, na finalização, pode sair coisas bizonhas. Né? Então o ADM é o Rony alemão. Então assim, ele vai dar muito trabalho pro Fluminense, provavelmente no Mundial, porque é um cara que é muito rápido e o time do Fluminense tem jogadores muito experientes. E que nem eu falei, o ADM é um dos jogadores mais rápidos do mundo. A gente viu aqui o ADM e o Mbappé, são caras muito rápidos, um para cada lado, né? Um para a seleção alemã, outro para a seleção francesa. Mas a tomada de decisão do ADM, horrível, erro de domínio, erro de finalização. Se o Mbappé fosse alemão, eu estaria falando de uns 4, 5 gols da Alemanha. Esse é o ponto para mim. O futebol jogado da Alemanha foi muito superior ao da França. Só que a Alemanha, numa imprecisão absurda, uma impressão que time de Série B, time de Série C do futebol brasileiro não pode ter. Quem dirá uma seleção tão grande como é a seleção da Alemanha. Que nem eu falei, se o Mbappé fosse alemão, a Alemanha tinha feito no mínimo uns 3 ou 4 gols. Porque criou muitas chances claras, mas desperdiçou todas. Então assim, o ADM é o rosto dessa derrota
da seleção alemã. Mas eu tava falando do Koch primeiro. E o Koch é um zagueiro barra volante do Eintracht Frankfurt. É um cara que tá surgindo por agora na seleção alemã, né? Ele já tá há algum tempinho no Frankfurt, mas aqui mostra uma carência talvez da seleção alemã. Quando a gente olha pro Koch, pro Voltmade e até pro Füllkrug, isso deixa meio nítido, porque o Koch é um jogador de um time mediano do futebol alemão, que é o Frankfurt. O Voltmade é um cara que tá surgindo por agora no Stuttgart. A dupla de ataque do Stuttgart é o Demirovic e o Undav. O Voltmade eu nem sabia que existia até o último jogo da Alemanha contra a seleção portuguesa. E o Füllkrug é reserva do West. Se ele ainda estivesse em um bom momento no Borussia, beleza. Só que é um cara que virou reserva do West, né? Então assim, os titulares da seleção alemã é o reserva do West. A dupla de ataque da Alemanha é um cara que não é nem titular absoluto do Stuttgart, é uma promessa surgindo por agora, e o outro um centroavante que é reserva do West. Enquanto do outro lado tinha o centroavante do Real Madrid. Essa para mim é a principal diferença do jogo. Construção das jogadas foi tudo muito mais fluido, muito mais natural o jogo da Alemanha, principalmente no primeiro tempo, antes da França abrir o placar. No segundo tempo já uma França comandando mais as ações, porque é um time muito experiente, sabe controlar o jogo. Só que para mim a grande diferença é essa, as armas ofensivas das equipes. Jogo jogado da Alemanha é melhor, assim como o da Espanha é melhor do que o da seleção portuguesa. Vamos ver se o Oyarzabal vai conseguir ter o poder de decisão que do outro lado o Cristiano Ronaldo vai ter. Essa aqui é a grande questão. Futebol jogado, a Espanha é melhor, né, para essa final da Nations League. Agora, de um lado você tem o Oyarzabal, do outro você tem o Cristiano Ronaldo. Essa é a grande questão. Assim como aqui, no jogo jogado, a Alemanha é melhor. Só que de um lado você tem o Füllkrug e do outro você tem o Mbappé. Essa é a grande questão. Enfim. Mas o Jonathan Tah, que eu tava comentando, né? Fez um baita jogo, tecnicamente um absurdo. Cada passe espetacular para um zagueiro. Foi muito bem. O Grob, né, que é o Pascal Gross, foi recentemente do Brighton pro Borussia Dortmund. É um cara que é bom tecnicamente, mas caía muito por esse lado direito e ficava um vazio no meio de campo, né? Então o Goretzka às vezes descia, o Wirtz flutuava pelo meio também. O Wirtz que hoje, sem o Musiala, né, é a principal arma ofensiva da Alemanha com toda certeza, é o craque do time. A grande liderança é o Kimmich, o craque do time é o Wirtz. E no entorno caras com características interessantes, mas que não são diferenciados. Então assim, o Pascal Gross, eu acho que valeria mais a pena você colocar nem que seja um lateral direito mediano na sua posição de origem e usar o Kimmich no meio, do que usar o Pascal Gross como titular. O Pascal Gross foi discreto. O Goretzka é bom jogador, é um cara de imposição física, pisa na área defensiva, pisa na área ofensiva, é bom jogador, mas não fez um bom jogo. O ADM é o nome do... Olhando para a seleção alemã, ele representa essa derrota da Alemanha, que nem eu comentei. Criou muito, é muito rápido, é habilidoso, mas na hora de levar um 10, era cada tomada de decisão bizonha. Tomou o cartão amarelo por uma simulação que o juiz ainda marcou pênalti, uma simulação absurda, né? A gente tem esse vira-latismo de falar, a arbitragem brasileira é ruim. E de fato é ruim, só que não é só a arbitragem brasileira, é a arbitragem mundial. E não é nem só no futebol, na NBA também, em outros esportes também. Então gera muita discussão esse quesito de arbitragem. Mas, por exemplo, nesse jogo, o árbitro ia deixando um gol da Alemanha, uma falta clara acontecer e ficou um tempão revisando no VAR. Um pênalti que claramente o ADM cavou e ele ficou vendo um tempão no VAR para anular também. Então, assim, a arbitragem brasileira é ruim. A arbitragem europeia, a arbitragem do mundo todo também é muito questionável. O árbitro não fez um bom jogo. O resultado não passa pelo árbitro. Mas são lances que eram para ser muito mais naturais, que nem eu falei. Esse pênalti que ele deu no ADM, nada a ver. Claramente ele cavou. Tanto é que ele vê no VAR e depois ainda dá amarelo por simulação. E o gol anulado da Alemanha, o gol do Undav no segundo tempo, uma falta clara do Füllkrug, empurrão nas costas do Rabiot. Ele deixa seguir e ainda fica vendo um tempão um replay no VAR. Assim, a arbitragem brasileira é ruim, a europeia também. Beleza. O Wirtz caindo da esquerda para o meio. O Wirtz, que nem eu falei, é o grande cara tecnicamente dessa seleção alemã. A seleção alemã tendo o Wirtz e Musiala tem ali os seus dois principais jogadores. Sem o Musiala sobrecarregou completamente o Wirtz. Bons passes, boas jogadas, mas não tinha uma dupla para fazer o jogo acontecer. Se ele tivesse um centroavante de alto nível,
fazendo companhia para ele nessa seleção alemã, talvez eu estivesse falando de um resultado melhor para a seleção alemã. E mais à frente, o Voltmade e o Füllkrug. O Voltmade perdeu cada gol inacreditável. É um cara que é alto, é um cara que é bom tecnicamente até, mas não dá para já agora esse cara ser titular da seleção alemã. Isso mostra uma carência ofensiva da seleção alemã. Beleza? O próprio Ondavi é um cara mais consolidado no Stuttgart que deveria jogar antes do Voltmade. E o Füllkrug, que eu falei, é um cara de imposição física, é um cara de uma boa bola aérea. Tecnicamente ele é mediano, só que ele é reserva do West Ham. Não pode o reserva do West Ham ser o centroavante titular da Alemanha. Se ele ainda estivesse no Borussia, se ele estivesse num nível parecido do que ele fez naquele Borussia que perdeu a final da Champions pro Real, eu entenderia ele ser titular da seleção alemã. Só que com o que ele não joga, né, porque ele de fato é reserva do West Ham, que nem eu falei, não pode ser titular da seleção alemã. Enfim, entrou o Ondavi, entre o Ondavi e o Voltmade, e o Ondavi e o Füllkrug, e o Ondavi tinha que estar na frente dos dois, né? Pra mim é um erro de escolha do Nagelsmann nesse sentido. O Kehrer, é aquele Kehrer mesmo, ex-PSG, entrou na lateral direita puxando o Kimmich pro meio. O Kehrer é zagueiro, mas fez essa lateral direita. Que nem eu falei, é melhor colocar um cara mediano, um cara improvisado na posição e deixar o Kimmich na função dele, de volante, do que colocar o Pascal Gross no meio e puxar o Kimmich pra lateral. O Mittelstadt não fez lá grande jogo, mas ele é melhor que o Raul, na minha visão. O Gnabry entrou no lugar do ADM, no momento que o ADM começou a errar tudo, né? O ADM cansou, e aí entrou o Gnabry. O ADM pode render muito mais que o Gnabry. O Gnabry é um cara que é bom tecnicamente, mas não tem a velocidade, não tem o drible do ADM. O Gnabry não tem essas características do ADM. É um cara que talvez tenha uma finalização melhor que o ADM. Só que para gerar oportunidade, o ADM gera muito mais. Só que a tomada de decisão do ADM é ruim. E o Bischoff é um cara que eu não conheço, né? Que nem eu falei, tem caras que estão surgindo por agora. Então assim, o Kehrer era um cara que era reserva daquele PSG do Neymar. Eu acho que agora ele tá no West Ham. Eu chutaria o West Ham. Eu sei que ele já passou por lá, já jogou no Schalke também, mas é um cara mediano. O Gnabry tá longe de estar em um bom momento. O Ondavi e o Mittelstadt são jogadores do Stuttgart, que é um time mediano, vem de temporadas boas, mas é um time mediano da Alemanha. O Bischoff não sei nem onde joga. O Koch é um jogador de um time mediano, que é o Eintracht Frankfurt. O Raul não é nem titular absoluto no Leipzig. O Pascal Gross é um jogador bacana, beleza, mas não para ser titular da seleção alemã. O ADM não sabe, não tem uma tomada de decisão boa, né? O Voltmade surgiu por agora e o Füllkrug é reserva do West Ham. Então assim, o jogo jogado da Alemanha é melhor. Só que se a gente olha para os nomes dos jogadores, fica nítido o porquê que a França venceu. Indo agora para a seleção francesa, no gol Manhã, foi importantíssimo no primeiro tempo, é um baita goleiro. Parece que ele vai para o Chelsea, né? Ele está em reta de final de contrato com o Milan, mas é muito barato, parece que é coisa de 20 milhões de euros no Manhã, que hoje é um dos melhores goleiros do mundo. Se o Milan é minimamente competitivo, é muito porque tem um baita goleiro também. O Manhã é um cara que com os pés é muito bom e defendendo é muito bom. O início de jogo dele é espetacular, com grandes defesas. No momento que se a Alemanha abre um 2-0, estava encaminhado esse resultado, né? Mas ele defendeu todas. Na linha de zaga, nas laterais, o Digne e o Gusto. O Digne com dificuldade contra o ADM, justamente pela velocidade e pelo drible. Mas na hora de levar um 10, o ADM errava, né? Nem subiu tanto o Digne, foi mais por essa parte defensiva, talvez por isso o Deschamps escolheu ele entre o Digne e o Theo Hernandes. O Theo Hernandes é melhor, só que o Digne é um cara com uma característica defensiva maior, né? E no outro lado, o Gusto. Cara, uma coisa que eu acho interessante é a pronúncia do nome do Gusto. Porque se eu só olho pro nome Gusto, eu acho que estaria errado. Eu acho que é Gusto. Só que se a gente olha pros dois nomes, é Malo Gusto. Eu acho que essa pronúncia é Malo Gusto é estranha. Eu acho que é Malo Gusto. Só que se eu olho só pro Gusto, eu não consigo falar Gusto. Eu falo Gusto. É difícil, né? Porque se a gente fala o nome inteiro dele, eu falaria Malo Gusto. Agora, se eu olho só pro segundo nome, eu falaria Gusto. Quem souber a pronúncia, pode colocar aí nos comentários. Mas fez um bom jogo, tá? Na lateral direita. Fez um bom jogo. Tanto é que os dois laterais que ultrapassavam por esse lado esquerdo, tanto o Raul e depois quando entrou o Mittelstadt,
o Gusto foi muito bem. O Bischoff também entrou muito caindo por esse lado esquerdo, fazendo uma dobradinha por esse lado esquerdo, e o Gusto lidou muito bem. A dupla de zaga com o Badê e o Lucas Hernandez. O Lucas Hernandez bem no jogo. O Badê regular, um cara que é jovem ainda, né? Tá surgindo por agora. Que nem eu falei em questão de nomes, eu acho que é o único que não é conhecido desse time da França. O resto tudo dá pra conhecer, dos caras que pisaram em campo. Enquanto do lado da seleção alemã, que nem eu falei, o Waldmade, o Koch aparecendo por agora em seleção, o Bischoff também. Caras que não são tão conhecidos, né? Não tem toda essa rodagem para serem talvez aproveitados pela seleção alemã. O meio de campo, o Tchouaméni discreto, o Rabiot fez um grande jogo, e aqui eu queria destacar o seguinte, pouco se fala, eu vou citar agora o Rabiot, mas vale a mesma coisa para o Matuidi. São caras que sempre foram importantíssimos na seleção alemã, 2018 principalmente, e tem pouca mídia em cima deles. O Matuidi fala-se pouco por tudo que ele ganhou com a seleção francesa. O Rabiot também fala-se pouco. É o típico jogador de seleção, né? Porque na Juventus, mediano. No PSG, é mediano. No Olympique de Marseille, mediano. Não que ele seja ruim, mas ele também não é um craque por clube. Só que pela seleção francesa, ele é sempre indiscutivelmente um cara importante, né? Então, importantíssimo. E fez um grande jogo. O Rabiot ajudando na defesa, nessa construção da jogada, chegando à frente. É um cara que é aquele cara que ele dá o passe e se apresenta, chega pra finalizar. Eu acho que ele nem finalizou dessa vez, mas é porque de fato era uma Alemanha com futebol melhor, que nem eu falei. Produzia mais. Só que é um cara móvel. O Rabiot fez um grande jogo, tá bom? Hoje ele tá no Olympique de Marseille, né? Curioso, inclusive. Eu acho que falta talvez mais rivalidade no futebol francês. Porque eu não acho natural o cara jogar no PSG e depois agora já está no Olympique de Marseille. Os caras não têm muita identificação em questão de clube, né? Tanto é que, por exemplo, o Zidane, eu tava vendo, ele aparentemente torce pro Olympique de Marseille e falou que tava torcendo pro PSG ganhar Champions. Olha pro cenário brasileiro, você acha que algum jogador que é ídolo do Fluminense vai chegar em uma Libertadores e falar que vai torcer pro Flamengo ser campeão? Eu acho quase impossível. E aí eu não acho que é um erro nosso. Eu acho que é uma falta de rivalidade no futebol francês. Eles pensam muito mais no futebol francês do que no clube que eles torcem. Enquanto nós temos uma visão muito mais clubista, né? Acho que de fato são culturas, né? A perspectiva de cada local, né? Mas é um cara que nem eu falei, o Rabiot jogou muito tempo no PSG e hoje está no Olympique de Marseille, que são claramente rivais. Mais à frente, aqui eu acho um erro do Deschamps ter ido com o Kolo Muani, entre Kolo Muani e Doué, pela temporada é incomparável, o Doué teria que estar na frente na fila, né? Mas jogou o Kolo Muani, sempre um escape de velocidade, mas com muitos erros técnicos. Tanto é que se a gente olha pro futebol dos dois na temporada, o Kolo Muani, dispensado do PSG, foi emprestado pra Juventus. E o Doué se tornou titular, peça fundamental do PSG. Então só aí a gente já percebe que o Doué deveria estar na frente do Kolo Muani, o próprio Barcola deveria estar na frente do Kolo Muani, o Dembélé com certeza também, e por aí vai. Então acho que o Kolo Muani, por merecimento, não deveria ter sido titular. O Cherki, cara, o Cherki, eu tô achando que ele foi pro Manchester City agora, né? Eu tô achando que ele vai arrebentar no Manchester City, porque é um cara que é um absurdo tecnicamente. O futuro da seleção francesa passa por Cherki e Mbappé. Fora o Doué também, que vai ser fundamental. O Olise também é muito bom jogador. Cara, uma seleção francesa com caras que são muito jovens, como é o Cherki, o Doué e o Olise. Eu nem falo mais do Mbappé porque é um cara que já é consolidado há mais tempo. Mas o Cherki, o Olise e o Olise também já se consolidando no Bayern de Munique. Mas o Cherki e o Doué têm um potencial de crescimento espetacular. E o Cherki é um cara que é muito bom tecnicamente, que nem eu falei. Então ele vai chegar para substituir o De Bruyne no Manchester City. Lógico, é uma missão muito difícil. Talvez o De Bruyne seja o maior ídolo da história do Manchester City. Pouco se fala disso. Disputa ele talvez com o Agüero. Se a gente colocar técnico, a gente vai colocar o Guardiola também. Mas é de fato um cara que é uma história incrível do De Bruyne no Manchester City. Fez a carreira dele toda lá praticamente, né? Virou o que virou usando a camisa do Manchester City. Mas o Cherki é muito bom jogador, é um cara que é ambidestro, finaliza. Tanto é que teve uma jogada muito interessante, né? Que deixa eu lembrar como é que foi a jogada. Ele corta pra perna esquerda, arranja um chutaço debaixo da perna, acho que do Raum, e o Ter Stegen faz uma baita defesa com a perna esquerda, e aí a bola sai em escanteio, ele vai lá e cobra o escanteio com a perna direita.
Então, assim, é um ambidestro, assim como já é o Dembélé. Então, a França com 2 ambidestros muito acima da média. O Dembélé nem jogou, né? Enfim, mas o Cherki é um absurdo, tá? E fez uma reta final de temporada muito boa pelo Lyon e mostrou toda essa qualidade dele. O Thuram, aqui, essa formação não é exatamente o que aconteceu na prática. No segundo tempo foi isso, tá? Que aí ficava o Mbappé mais à frente e o Thuram pela esquerda, por conta da velocidade do Mbappé. Tanto é que teve uma jogada muito clara da ideia da França, em que fica um X1 do Mbappé contra o Coque. E aí o Mbappé ganha nessa jogada individual, na velocidade ele vai ganhar sempre, e a finalização sai em cima do Ter Stegen. Então assim, quando é uma França mais reativa, quando pensa mais no contra-ataque, deixa o Mbappé centralizado para ele ter essa proximidade maior do gol. No primeiro tempo, quando era um jogo mais disputado em quem quer ter a bola, o Mbappé vinha da esquerda para o meio e o Thuram era essa referência, né? Porque o Thuram é um cara mais físico do que o Mbappé. E o Thuram, eu acho que tem... Ele não é ruim, mas eu acho ele superestimado, né? Porque é um cara que já se tornou uma referência nessa seleção francesa e eu não vejo nada demais nele. É um jogador que é um físico ok, mas que não se sobressai muito nisso. É um cara que tecnicamente é ok, mas não se sobressai muito nisso também não. Na Inter ele é bom jogador, mas é um coletivo muito bom da Inter também, né? Foi amassado pelo PSG, mas foi amassado em uma final de Champions, né? Chegou lá, eliminando o Bayern de Munique, eliminando o Barcelona. Então o Thuram não é ruim. Só que, por exemplo, entre o Doué e o Thuram, eu prefiro o Doué. Entre o Olise e o Thuram, eu prefiro o Olise. Entre o Dembélé e o Thuram, eu prefiro o Dembélé. E quem joga é o Thuram. Acho que é muito por essa alternativa dele de poder cair pra ponta, vir pra referência. É um cara bem útil nesse sentido, né? Porque essa parte física que o Thuram tem, o Dembélé não tem, o Doué não tem, o Olise não tem. Talvez por isso o Thuram tenha jogado. E o Mbappé é o nome do jogo. Velocidade, força física, drible, desequilíbrio. Que nem eu falei, eu acho que talvez ele não seja tão simpático, principalmente para nós brasileiros, muito pelo que foi na época do auge do Neymar no PSG, né? Sempre se criou essas polêmicas entre o Neymar e o Mbappé. Mas é um cara muito acima da média. Ele é um jogador espetacular, cara. Jogador espetacular, números espetaculares. E é muito habilidoso, tá? Isso daí ficou nítido no segundo tempo. O Mbappé é muito bom jogador. Eu acho que a gente deveria falar mais do Mbappé, né? Porque uma temporada ruim no Real Madrid, o cara mete 40 gols. Na temporada de estreia dele ainda, né? O Mbappé é muito acima da média. Eu acho que a gente normalizou esse futebol do Mbappé que é tão diferenciado, né? Entrou o Guendouzi já na reta final, ele fez uma baita temporada pela Lazio. O Olise, que fez o golzinho dele, vindo da direita pro meio, né? No momento que já tinha saído o Cherki, né? E aí o Olise vem pro meio e o Doué vai pra direita em determinado momento, né? O Koné fez uma boa temporada pela Roma, entrou no lugar do Tchouaméni. E entrou o Doué por essa ponta direita, que nem eu falei. O Doué é importante em contra-ataque, o Koné entrou bem no meio de campo. O Olise flutuando pelo meio também muito bem. E o Guendouzi já nos minutos finais, no lugar do Thuram. Não teve muita minutagem, né? Estatísticas, vai ficar nítido o que eu tô falando, ó. 20 chutes da Alemanha, sendo 6 a gol. Não converteu nenhuma dessas oportunidades. Fora diversas outras chances que finalizou para fora, que errou domínio, que virar chance claro. Então, tomada de decisão e conclusões ruins. Do lado da França, 15 finalizações, sendo 8 a gol. Então, assim, a França finalizou 5 chutes a menos do que a Alemanha. Mesmo assim, deu 2 chutes a gol a mais. É o que mostra a qualidade ofensiva das equipes. Enquanto de um lado você tem o Voltmade e o Füllkrug, do outro você tem o Mbappé. Se você tivesse 7 Voltmades e 7 Füllkrugs, não dava um Mbappé. Então, assim, essa é a grande diferença. O jogo jogado da Alemanha foi melhor. É melhor. Só que essa referência ofensiva, a Alemanha não tem. Essa é uma grande carência. Se tivesse um Miller no auge, um Klose no auge, a Alemanha provavelmente tinha vencido. Tinha eliminado Portugal, inclusive. Mas não tem esse cara de referência para ser esse fazedor de gols. Se o Mbappé fosse alemão, se o Cristiano Ronaldo fosse alemão, e por aí vai, a gente estaria provavelmente falando de uma Alemanha que tivesse tido resultados melhores. Posse de bola, 56% da Alemanha, 44% da França.
passes 484 da Alemanha, 391 da França. Precisão de passes 90% da Alemanha, 84 da França. Faltas 11 da Alemanha, sendo 3 amarelos, 7 da França, sendo 2 amarelos. Escanteios 9 da Alemanha, 6 da França, tá bom? No geral é isso. Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, eu acho que a grande conclusão que eu consigo chegar sobre esse resultado é essa. O futebol da Alemanha é melhor do que o da França. A grande questão é essa referência ofensiva. De um lado você tem um Voltmade e um cara surgindo por agora no Stuttgart. Do lado dele o Füllkrug, que é um reserva do West Ham. E enfrentando um centroavante do Real Madrid, muito acima da média, que é o Mbappé. Essa é a grande diferença. Que nem eu falei, jogo jogado, a Alemanha jogou bem. A Alemanha produziu oportunidades. E que nem eu falei, o rosto dessa derrota é o ADM. O ADM é muito rápido, o ADM é habilidoso, o ADM criou muitas oportunidades. Mas na hora de levar um 10, ele erra um domínio cara a cara, ele finaliza pra fora, ele domina errado, ele erra o passe. O último lance dele no jogo é um lance que era só ele tocar. Ele prende a bola, conduz, quando ele vai tocar, ele toca direto para a linha lateral. Ele sai na mesma hora. Então, assim, o rosto dessa derrota da Alemanha é o ADM. A grande carência hoje da seleção alemã é uma referência ofensiva. Você tem um líder nato, que é o Kimmich. Você tem um zagueiro muito acima da média, que é o Jonathan Tah. Com o Rudiger inteiro, uma dupla de zaga com o Rudiger e Jonathan Tah é espetacular. Mittelstadt fazendo na lateral esquerda, tá ok, não é acima da média, mas tá ok, renderia mais que o Raum. O Goretzka é um bom volante, o Kimmich jogando no meio de campo rende muito mais. O Wirtz é um cara muito acima da média, tendo o Musiala inteiro fisicamente é outro muito acima da média. E precisa de uma referência ofensiva e encontrar um cara parecido com o ADM, só que com uma tomada de decisão melhor. Ou o próprio ADM melhorar isso. A seleção da Alemanha tá formada. É só os caras que estão lesionados voltarem e encontrar esse camisa 9, que ainda não existe. Ou ainda não mostrou o que pode fazer. Que nem eu falei, fosse um Füllkrug que estivesse jogando o que ele jogou no Borussia, vice-campeão da Champions contra o Real Madrid, perfeito, merecia ser titular. Agora um cara que quase não jogou pelo West Ham na temporada, não pode ser o camisa 9 da seleção alemã. E do lado da França, o Didier Deschamps tá nessa reta final de passagem dele com a seleção francesa. Se eu não me engano, o Zidane, em questão de 1 ou 2 anos, deve assumir a seleção francesa. É alguma coisa assim já acertada. Quem quiser pode pesquisar para confirmar se eu tô certo ou se eu tô inventando uma sonora fake news agora. Posso estar mentindo, né? Mas eu acho que tá fechado. Tipo, acho que depois da Copa do Mundo do ano que vem... Caraca, já é ano que vem, né? Acho que depois da Copa do Mundo do ano que vem, o Zidane assume no lugar do Deschamps. É alguma coisa assim. O Deschamps que já tá há muito tempo no comando da seleção francesa, né? Mas enfim, é um jogo jogado da França mediano que depende muito da qualidade dos jogadores. Se não tivesse o Mbappé, a França não teria vencido. Ponto. E que nem eu falei, a gente precisa valorizar mais o Mbappé, tá? Porque é um cara que é muito bom, não tem toda essa simpatia com nós brasileiros porque a relação dele com o Neymar não era boa. Mas é um cara que, com a velocidade que ele tem, com a finalização que ele tem, com o drible que ele tem, é um cara completo. É um cara que... eu não sei nem qual que é o auge dele. Talvez tenha sido lá em 2018, pode ter sido em 2022, pode ainda não ter acontecido. É um Mbappé que é muito acima da média, tá? Eu acho que daqui a uns 5, 6 anos a gente vai perceber o quão absurdo é o Mbappé. Mas é de fato um cara muito acima da média e se a França venceu, é graças ao Mbappé, o craque do jogo. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!